A Stephanie falou uma coisa que me chamou a atenção sobre uma política de reparação, né? E muito do que se fala sobre isso, a gente entra um pouquinho na conversa das cotas. O que vocês acham disso? É uma política adequada? Funciona? Está na proporção certa? Como é que vocês veem isso? Então, peraí que eu já vou. A minha pergunta era sobre isso, então eu já vou emendar aqui, né? Porque um dos motivos que honestamente motivou muito esse podcast foi uma questão relacionada à parte das cotas, né? Porque o núcleo aí da faculdade ele está engajado numa questão de combate a fraudes na relação das cotas, né? E foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Porque como eu acho interessante a fala que a Stephanie trouxe, de tipo, se você é negro, você sabe que você é negro. Então, para mim, tinha uma questão um pouco de, poxa, é difícil julgar isso se a pessoa foi lá e marcou que ela é negra e tá chamando a cota para ela, acabou, entendeu? Vocês estão defendendo a questão da banca, né? Eu não sei se também tem um nome correto que eu sei que vocês vão comentar. Então, dentro da pergunta do André, se puderem comentar sobre a questão da cota e essa questão das fraudes, eu acho que é interessante porque nem todo mundo sabe sobre isso. Vocês não precisam fazer a mesma ordem, tá? Vocês vão, se quiser. Larissa, vai. Quem quiser, chama aí, vai. Eu acho que eu posso comentar sobre isso. Então, a primeira pergunta foi em relação às cotas. O que a gente acha, né? Bom, a cota... tiveram várias conferências e várias iniciativas internacionais no sentido de reparação histórica da população negra a nível mundial. E a partir disso, você tem a implementação de políticas públicas nos países mesmo, né? E no Brasil não foi diferente. Nós temos a Conferência de Durban, que aconteceu em 2002, se não me engano, na África do Sul. E a partir dela, o Brasil assumiu uma série de compromissos para poder fazer uma inclusão e também elaborar políticas para reparação histórica da população negra. E parte dessas políticas afirmativas, posteriormente, aconteceu a lei de cotas. Surgiu a lei de cotas para promover a inclusão da população negra em espaços que eram majoritariamente ocupados por pessoas brancas e pela elite brasileira. Bom, dessa política, que é interessante a gente saber, vou só trazer a divisão, né? Então, das vagas que são ofertadas no ensino superior público, inicialmente foi nos federais e depois os estaduais aderiram também. Então, 50% dessas vagas são destinadas a pessoas oriundas do ensino médio público. Desses 50%, 25% é reservado para quem tem renda igual ou inferior a um salário bruta, né? Igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita, e a outra é superior a isso. E dentro desses 25%, em cada um deles, você tem uma reserva para pessoas negras proporcional ao último censo do IBGE daquele ano, né? Então é isso, essa é a divisão. Então, só para vocês entenderem por que eu trouxe isso, para vocês verem que, apesar de, sim, a política de cotas ela é importante para você promover a inclusão dessas pessoas nesses espaços, no entanto, ela é insuficiente, porque você vê que é um percentual muito pequeno de pessoas que está entrando, e essa política ela é limitada. Então, esse 50% que eu falei que é reservado para quem vem do ensino médio público, ele chegou a 50% este ano, aliás, o ano de 2020, né? Foi o ano que as pessoas entraram, não, desculpa, 2021, o ano que as pessoas entraram atingindo esse 50% das cotas. Então, assim, no início, começaram com 12,5% reservando para essas cotas. Então, é uma coisa progressiva, mas atingiu esse teto de 50%. Então, não vai aumentar a partir daqui. No entanto, você tem, por exemplo, escolas médicas privadas, né, que não têm política de cotas de inclusão, que estão aumentando cada vez mais. Então, você não tem inclusão de pessoas negras nesses espaços. Então, você tem um limite para a inclusão das pessoas negras em universidades públicas, mas não tem universidades privadas. Então, é muito interessante isso. Então, sim, a política de cotas ela é extremamente importante para a inclusão dessas pessoas, apesar de insuficiente. E depois a gente pode falar um pouco mais sobre a questão da banca que o Leandro falou. Se a Lara quiser comentar um pouquinho sobre as cotas. Sim, eu acho que só respondendo a primeira pergunta, eu vou nessa mesma linha da Stephanie. Eu acho a política muito importante, ela é imprescindível como um objeto de inclusão. No entanto, ela tem as suas limitações, como a maior parte das políticas públicas. Só que a gente não pode tirar o peso e a importância dela enquanto política de inclusão. Eu entrei por cotas raciais. E se não fossem as cotas, muito provavelmente eu não estaria na faculdade.
Porque se a gente faz essa inclusão, se a gente faz essa intersecção, né, entre raça e classe, eu ficaria muito atrás nessa linha, né, de largada. Então, eu acho que isso mostra também o quanto o racismo e o racismo estrutural e o dia, né, depois da abolição, o que foi feito e o que foi feito para reparar essa questão, enfim. Agora falando um pouquinho, né, da segunda pergunta, desse nosso engajamento em relação às fraudes, né, é que o ser negro no Brasil é muito problemático nesse sentido, né? Porque as pessoas acham que a cota é uma vantagem, né? Algumas pessoas que têm um pouco de desvio de caráter, eu vou assim dizer, elas acham que as cotas são uma vantagem, mas assim, não tem vantagem nenhuma você ser excluído socialmente. Eu acho que isso mostra o quanto o Estado foi ineficiente nas suas estruturas e agora ele precisa fazer alguma coisa para incluir. Então aí vem o papel das cotas, né? A cota funciona como um curativo ali, né? Você põe um curativo para tratar um problema que é enorme, uma super lesão, mas você trata ali na superfície. Beleza, você tratou, mas não é ainda aquilo que vai fazer a gente ter equidade. E por que vem o papel dessa luta da banca? Né? A gente vê que existem pessoas que acham ainda que a cota é uma vantagem. Então, fica nessa coisa, mas o meu bisavô é negro, o meu avô é pardo, então eu também me considero como pardo. E não é assim, né? Tudo tem que ir de encontro, né? Tem que ir de acordo com a heteroidentificação. Então, é como eu sou lida nessa sociedade. A gente está aqui com vocês, né? Eu e a Stephanie, e assim, claramente não tem mais ninguém negro aqui, né? Eu acho que vocês entenderam o que eu estou dizendo. Então, como nós somos lidas pela sociedade? Nós somos lidas como mulheres negras. Então, por que é importante ter uma banca de heteroidentificação? Para garantir que pessoas que são lidas de forma excludente nessa sociedade ingressem em um curso elitizado como a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, por exemplo. Então, é isso. As cotas têm que ser para quem, né, estão destinados. E não porque ela é uma vantagem, mas porque ela é uma política reparadora. Lari, mas desculpa, na prática, como aconteceria uma banca dessas? Nossa, aí são várias discussões, né? Desculpa, Existem vários realmente, mas modelos. sendo bem Não, objetivo, assim, qual que seria um modelo que a Lari, sim, por exemplo, olharia e falasse, nossa, esse é um bom jeito de começar, só para exemplificar, para aprender mesmo. claro. Sim, sem dúvida. Não, e eu digo assim que é uma super discussão, porque como a faculdade de medicina ainda não tem, a gente já levou alguns modelos de que já funcionam, né? Por exemplo, na Unesp, eles têm uma banca bem interessante, porque, assim, né, o argumento das faculdades é que não existem docentes o suficiente, né? Docentes negros o suficiente para fazer as bancas, né? Porque, na verdade, precisa ter pessoas brancas e pessoas negras compondo, né? Até para não ter, assim, vieses, né? Falar que foi uma banca enviesada. Então, tem que ter pessoas, né, de raças diferentes, então tem que ter pessoas brancas, pessoas negras, e nesse caso da Unesp tem alunos e funcionários da faculdade, não necessariamente docentes. Então, ficariam mais ou menos 5 a 6 pessoas, né, Stephanie, me corrija se eu estiver errado. Ficariam de 5 a 6 pessoas, a pessoa, né, que está concorrendo à vaga entra na sala, né? A banca olha, avalia, então faz essa heteroidentificação, né? Avalia nesse sentido, olha para a pessoa, vê como ela seria lida. E não precisa falar nada, não tem nenhuma interação. Então, aí tem a unanimidade, e se não tiver unanimidade, passa por outra banca. Entendeu? É mais ou menos assim a logística. Mas não tem nenhuma interação. É de fato para saber como que é a leitura social dessa pessoa. Esté, se você quiser complementar alguma coisa, se você acha que ficou incompleto. Foi perfeita, Mari, foi perfeita. Tem vários modelos de banca. Eu mesma passei por uma banca antes de passar na USP. Eu passei na Federal Fluminense em 2019, em medicina também. E eu passei por uma banca de heteroidentificação. E aí tinha um modelo um pouquinho diferente desse do que a Lari falou. Eu entrei numa sala, tinham 3 pessoas. Eram 2 negras e um homem branco. E assim, eu cheguei, eles... Como você se autodeclara? Eu falei, negra. Então tá bom. Acabou.
É isso. Essa é a banca de heteroidentificação. E isso poupa um problema enorme, porque quando uma pessoa branca assume a vaga de uma pessoa negra, você retrocede demais. Uma política que era para incluir pessoas negras, você inclui mais pessoas brancas quando você tem a fraude, e quando você tem a faculdade demorando para fazer análise de um processo de fraude, ela está permitindo que aquela pessoa negra continue ocupando uma vaga, aquela pessoa branca continue ocupando uma vaga que não era dela, e ao longo prazo, você vai ter essa pessoa negra, mesmo que futuramente a faculdade julgue e venha a expulsar uma pessoa que fraudou cotas posteriormente, aquela pessoa negra já perdeu a vaga, aquela pessoa negra que deveria estar ocupando a vaga, né? Então você atrasa muito a inclusão dessas pessoas e isso vai ter reflexos lá no futuro, no mercado de trabalho. Quem que está se formando? Quem que você vê isso se reflete, por exemplo, no que o Noel falou, que você tem um percentual menor de pessoas negras na, sei lá, na ortopedia, em todas as áreas você vai ter menos pessoas negras. E aí vira um ciclo vicioso. Por quê? As pessoas negras, elas não têm acesso a uma educação de base boa, então ela precisa da política de cotas para ter essa inclusão no ensino superior. E aí, quando ela entra, ela vai tentar se formar, e se formando, talvez ela consiga dar um futuro melhor para as próximas gerações, para o filho dela e assim por diante. Quando você tem essa política sendo deturpada, né, por uma fraude, você permite que toda uma geração que poderia melhorar a partir dessa política de inclusão não tenha essa oportunidade, entende? Eu vou fazer um comentário, assim, que eu acho que ele é um pouco... Eu acho que muitas vezes quando a gente usa... Eu acho que até as instituições têm dificuldade em abordar o tema. E começam a colocar critérios em cima de critérios sem deixar uma clareza para onde a gente quer chegar. Eu vou usar aqui um exemplo. Se a gente for pensar no vestibular, eu sei que ele mudou um pouquinho, mas basicamente você tem uma fase onde você faz xizinho em alguma alternativa e uma outra onde você escreve um pouquinho de coisa. Pronto. Era essa a seleção na minha época e continua sendo. Tá? Assim, resumindo uma seleção de faculdade, tanto faz o resto. Se você anda em linha reta, se você pula, se você fez algum projeto social, enfim, você não usa outros critérios, você só usa esses dois para colocar. E aí depois você pega e com a entrada de cotas, sensação que eu tive, porque eu vivenciei isso, eu acho que foi logo que eu me formei, ou na sequência, eu não lembro exatamente quando começou. Eu vim da Universidade Federal de São Paulo, que, se eu não me engano, eu acho que foi a primeira de São Paulo, onde isso aconteceu. Mas, assim, meio que veio a lei e começaram, não é que foi uma iniciativa orgânica da faculdade ou algo do gênero. Assim, talvez a faculdade deva dizer, olha, a gente entende que isso é importante, a gente pretende formar de um grupo de 100 médicos, 25 negros, 2 índios, bababá, 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 para que num projeto de 25 anos para frente a gente tenha essa demografia de médicos, e aí vamos criar os critérios. Eu acho que um remendo em cima do outro, ele fica, entre aspas, difícil até para você estabelecer bem os critérios. E eu acho que falta isso de iniciativa própria da faculdade, não uma coisa que você vai somando um critério em cima do outro, né? Exato, não. Acho que é um problema brasileiro, né? Como tudo tem falta de planejamento, infelizmente, né? Falta um pouquinho de planejamento melhor. Eu queria dar um comentário primeiro. Eu acho muito legal essa conversa, porque, infelizmente, como a Lari comentou, tem muita gente ainda que acha que as cotas são erradas, vê essa questão de vantagem e tal. Mas eu acho que é muito fácil para uma pessoa falar alguma coisa dessa sem nunca ter conversado com um aluno que é cotista, poxa, é impressionante falar com vocês, assim, sabe? Uma coisa que tem sido muito legal do podcast é conhecer a galera mais jovem, assim, como o Matheus e o Bruno estão aqui com a gente. Eu fico muito impressionado e fico muito humilde de pensar que, cara, eu era zero, tinha conhecimento e iniciativa como eu vejo vocês tendo quando eu estava na pele de vocês. Então eu acho que é muito legal e eu acho que isso gera uma empatia muito bacana para quem sabe a gente conseguir ajudar a mudar um pouco a cabeça das pessoas que têm essas mentalidades.